pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é: o fim da esquerda se dará pela educação. Esse mês tivemos duas grandes notícias. A primeira é de que a deputada federal Carol de Tone irá presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E a outra é de que o deputado federal Nicolas Ferreira irá presidir a Comissão de Educação. Todas duas são comissões permanentes, porém a Comissão de Educação foi a que causou maior polêmica com os partidos de esquerda e com a extrema imprensa, militante e capacho da ditadura comuno-petista como a Rede Globo Lixo e a Rede CNN Lixo. Por que há tanto interesse da esquerda na educação brasileira? Por que a presença de um jovem conservador de direita incomodou tanto a esquerda? A verdade é que o Nicolas, por menos que entenda de educação, será infinitamente melhor do que seus antecessores. Temos que entender que o projeto educacional e cultural que a esquerda, observação, entenda-se por esquerda as organizações mafiosas partidárias PT, PSDB, MDB, etc., e o sistema maçônico comunista e globalista da nova ordem mundial. Sempre teve para o Brasil foi o interesse de emburrecer, estupidificar e sexualizar cada vez mais a juventude brasileira, com o fim de implantar e consolidar o comunismo. Ou seja, essas duas máfias que hoje comandam o Brasil, a organização mafiosa comuno-petista e o sistema maçônico, não tem interesse nenhum em um cidadão bem informado, culto e inteligente, porque este questionaria, como a minoria inteligente desse país vem fazendo, os desmandos dessa ditadura comunista. Segundo o falecido professor Olavo de Carvalho, o Brasil se tornou um celeiro de analfabetos funcionais com diploma universitário. Ou seja, a produção acadêmica feita pelas maiores universidades públicas brasileiras não serve para nada. Não é nem citada em nenhum trabalho acadêmico em universidades estrangeiras. Isso é fruto de uma corrupção da inteligência, segundo o livro do Flávio Gordon, que vem desde o início da República. O Brasil já havia sofrido uma degradação cultural e educacional no período do Marquês de Pombal, em 1760, quando expulsou os jesuítas, lá no Nordeste. A partir da República, 1889, diversas reformas de ensino vêm sido feitas com o propósito cada vez maior de destruir a base do conhecimento, como, por exemplo, a reforma feita pelo maçom Rui Barbosa. Porém, foi a partir dos anos 1930 que o Partido Comunista foi se tornando cada vez mais influente, cultural e dominante no Brasil, arregimentando escritores, jornalistas, professores, artistas, formando uma elite intelectual militante e bem organizada, consciente de transformar toda a vida do espírito em arma de guerra revolucionária. Segundo o professor Olavo, mesmo com a ditadura de Getúlio Vargas, que era positivista e que teve como ministro da Educação Gilberto Freire, a penetração comunista se fez sentir na educação e na cultura, com o apoio, é claro, da maçonaria. Até os anos 1960, havia no Brasil uma intelectualidade produtiva e vibrante, mesmo sendo a maioria comunista. A partir da década de 1960, quando os então estudantes universitários da época optaram por confrontar o regime militar, muitos deles optaram pela luta armada, outros se exilaram, é que a penetração comunista nas universidades se fez mais presente, pois já estava em ação o projeto gramsciano de ocupação, feito pelos comunistas que não optaram pela luta armada. Portanto, mesmo com os militares positivistas no poder, a educação e a cultura foi dominada por completo pelos comunistas. Foi nos anos 1970 que também surgiu a revolução sexual, a teoria crítica, frutos da escola de Frankfurt,
e que tinham como objetivo a destruição dos valores ocidentais como a família, a religião, o amor à pátria. Essa escola influenciou o ambiente cultural, principalmente com a produção de filmes tipo pornô chanchada, novelas cada vez mais erotizadas, músicas com duplo sentido, etc. Com a abertura política, a situação da educação só piorou. No desgoverno do comunista Fabiano e capacho de Jorge Soros, FHC, e da organização mafiosa partidária PSDB, a educação brasileira com o ex-ministro Paulo Renato e a cultura nas mãos de Francisco Efort foram introduzidas em ambos os ministros a política da esquerda americana, praticada pelo Partido Democrata Americano, que é chefiada por Jorge Soros e pela máfia Danon. Que política seria essa? A introdução de que viria a ser a tal da cultura woke, ou seja, políticas raciais, de gênero, LGBTQ, ambientalistas, etc. Ou seja, a educação vem sendo degradada desde o início da República, principalmente com a influência dos comunistas e da maçonaria, porque isso faz parte de um processo revolucionário para emburrecer, estupidificar e sexualizar a população brasileira. Eles introduziram essas reformas justamente para destruir a educação brasileira. E no caso, no governo Fernando Henrique Cardoso, começou um processo de degeneração cultural ainda maior, que hoje nós sabemos é a tal da cultura woke, né? Essa cultura LGBTQ, depois aquela ideologia de gênero que veio logo depois do governo Lula, enfim. Com o apoio e a cumplicidade da grande mídia. Já haviam também introduzido a alfabetização de crianças pelo método Vygotsky e desconstrucionismo de Jean Piaget. O desconstrucionismo de Jean Piaget, proibidos na Europa, pois eram acusadas de causar lesão cerebral. São dois métodos de educação também terríveis, né, que foram introduzidos no Brasil para destruir realmente a educação da infância. Né. Nesse período, a Unesco passou a intervir na educação mundial. Foi justamente no período do FHC que a Unesco começou a ditar regras para impor uma educação mundial, logicamente para controlar as pessoas, para destruir qualquer capacidade de criatividade das pessoas e adequá-las ao futuro governo comunista e globalista da nova ordem mundial. A partir de 2003, no desgoverno do PT, o processo deseducacional brasileiro se acelerou com a introdução do método Paulo Freire e do baixo nível e do nivelamento por baixo do nível universitário, professores e dos trabalhos universitários, né, principalmente nas ciências humanas. Não podemos esquecer de que muitos alunos passavam de ano sem condições alguma de estarem no nível seguinte, pois este se tornou uma política de Estado. Foi no período do PT no poder que a cultura também atingiu o pior nível. O funk e o rap, com músicas e letras que enalteciam o crime e os criminosos e estimulavam o sexo e o consumo de drogas, passaram a ser vistos como movimentos culturais. Nas universidades, professores com vasta experiência profissional foram substituídos por doutores, entre aspas, analfabetos funcionais, simplesmente por não possuírem mestrado ou doutorado, prejudicando o ensino, porém aumentando a ideologização, com o objetivo de obter militância política. Mesmo com o período do presidente Bolsonaro, em que foram instaladas as escolas cívico-militares, a corrosão educacional e cultural foi cada vez maior, principalmente com a introdução da ideologia de gênero,
A ideologia de gênero ela é mais recente, né? O que produziu uma geração de gays, lésbicas, travestis, transexuais, o LGBTQ. O atual desgoverno do Lula piorou ainda mais, quando resolveram eliminar matérias como geografia, física e química, por exemplo, para fazer ideologia de gênero, etc. Ocorre que, mesmo com esse processo destruidor da educação e alienador da cultura no Brasil, um grupo de pessoas se manteve. Muitas dessas pessoas foram influenciadas por aulas do professor Olavo de Carvalho, inclusive eu. Essas aulas resgataram a busca pelo conhecimento e o amor à alta cultura, fazendo com que seus alunos e discípulos estudassem livros e autores completamente desconhecidos no meio acadêmico brasileiro, que passou a viver em uma bolha de degradação educacional e cultural cada vez maior. Quer dizer, o pessoal hoje, o universitário, principalmente esse pessoal da esquerda, eles vivem numa bolha daqueles autores de esquerda antigos, porque nada está sendo produzido de bom atualmente, certo? Já o Olavo de Carvalho, o grande mestre, professor Olavo de Carvalho, ele abriu a mente do aluno brasileiro, principalmente daqueles que foram alunos dele, discípulos dele, ele abriu a mente para autores que jamais foram falados nas universidades brasileiras, e nem seriam. Hoje vemos pessoas como Leandro Rucha, Flávio Gordon, Silvio Grimaldo, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Bernardo Kister, professor Marcelo Frazão, e este aqui que vos fala, além de muitos outros e tantos outros, que foram alunos e discípulos de Olavo de Carvalho. Essas pessoas estão sendo o farol de muitos jovens da direita, como o professor Olavo foi para nós. E enquanto à esquerda, o sistema maçônico é dinástico. Ele se preparou, porém, quais as lideranças de esquerda formou no Brasil? Quais os expoentes culturais da esquerda hoje? A verdade é que emburrecer, estupidificar e sexualizar a juventude brasileira, eles acabaram dando um tiro de canhão no próprio pé. Nenhuma liderança e nenhum intelectual de esquerda foi formado até o momento. Se formos analisar os trabalhos universitários nos níveis de doutorado e mestrado das ciências humanas, encontraremos repetições de jargões, de frases feitas e citações de pseudos intelectuais que repetem o que a Unesco e a ONU mandam dizer. Jargões como machismo estrutural, racismo estrutural, lugar de fala, etc. É isso que a gente vê. Eu tive o trabalho de dar uma olhada em alguns trabalhos recentes, né, de mestrado e doutorado desse pessoal da esquerda. Você pode encontrar, inclusive, na livraria Travessa. É uma coisa absurda. Um copia do outro e é sempre os mesmos jargões que a gente já conhece e já está farto de ouvir. São encontradas nesses trabalhos, ou seja, nada que se aproveite. Se formos analisar o abismo existente entre a intelectualidade de esquerda, cuja maioria já faleceu, e os atuais líderes octogenários de esquerda com a atual juventude, é algo absurdo. É como se existisse um abismo profundo e sem fundo entre essas duas gerações. Se vocês pegarem hoje e comparar a intelectualidade de esquerda, que já até faleceu dos anos 60, 70, e comparar os líderes de esquerda hoje, que estão aí, com essa juventude atual de esquerda, é um absurdo. Não tem como, não tem comparação. São pessoas, é como se você comparasse um gênio com um débil mental. Não dá para comparar. É algo inacreditável. Não tem como haver liderança
nas próximas gerações da esquerda. Portanto, em breve, não subsistirá mais a esquerda nesse país. Ela só sobreviverá pela força, por algum tempo, mas a sua extinção é certa. Nenhuma força política sobrevive sem um respaldo intelectual, mesmo ele sendo falacioso como as ideologias são, por si mesmas. Então é isso. Eu não tenho a menor dúvida que nos próximos anos nós vamos ver a extinção dessa esquerda. Vai ser uma minoria de gente gritando as mesmas coisas. Eles não vão ter líderes. Essas lideranças vão morrer. Lula, Zé Dirceu, esse pessoal vai passar. Que ainda é um grupo inteligente nesse país. Essa turma que está aí acabou. Já a direita, não. A direita vai perpetuar cada vez mais, vai prosseguir, o conhecimento vai ser cada vez mais difundido e provavelmente as universidades do futuro vão ser de professores oriundos da direita. Esse pessoal da esquerda vai acabar, a não ser que eles ainda mantenham financiamentos, né? As grandes fundações continuem mantendo financiamento, né, o pessoal da esquerda, mas mesmo assim a tendência é ficar cada vez mais restrito. Então encerro o meu vídeo, peço a todos que se inscrevam no canal, comentem, curtam, promovam, né, compartilhem o vídeo e, se puderem, contribuam. O Pix está aí embaixo, tá ok? Muito obrigado a todos. Vamos em frente.